Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o objetivo hoje é mostrar para vocês alguns aspectos obrigatórios e outros que são facultativos, ou seja, que não são obrigatórios nos trabalhos de conclusão de curso. Bacana? Então me acompanhem nesses minutinhos aí e a gente vai entender isso muito bem agora, tá bom? Então, os elementos obrigatórios e facultativos, eu sempre recomendo para os alunos o seguinte: olhem quais são os elementos obrigatórios e façam esses elementos e deixem fora aqueles que são facultativos. Por que eu digo para os alunos não fazer o que é facultativo? Porque se você fizer algo que não é obrigado a fazer, você corre o risco de cometer um erro, de errar uma vírgula, um ponto, então erro de pontuação, ou você pode esquecer um acento, então pode ocorrer um erro de acentuação. Você pode também esquecer um verbo ou colocar o verbo no lugar errado, um substantivo e assim por diante. Então, várias possibilidades de erro ocorrem quando você faz algo que não é obrigatório, então você assume o risco de cometer algum erro e a banca e os avaliadores vão perceber esse erro que você cometeu. Então, escreva menos e de uma forma mais correta, mais concisa, com frases curtas, diretas, falando aquilo que é necessário. Então, evite, por exemplo, agradecimentos. Eu agradeço. Não, liga para a pessoa e agradeça a ela. Dedicatórias. Também evita isso. Por quê? Porque não é obrigatório e daí você não está arriscando fazer um negócio que não é necessário. Tá bom, pessoal? Então vamos lá ver quais são os elementos obrigatórios, qual é a norma que define isso e tudo mais. A norma brasileira chamada ABNT-NBR 14724 de 2005, então define quais são os elementos facultativos e quais são os obrigatórios. Por exemplo, a capa é um elemento obrigatório e a lombada da capa é opcional. Então, a lombada é opcional, mas a capa é obrigatória. Então, eu não faço um vídeo explicando como se faz a lombada. O dia que você quiser fazer a lombada, você consulta essa seção 4.1.2 da norma que eu acabei de citar. Tá bom? A capa eu fiz um vídeo explicando como se faz, a folha de rosto também. Errata é opcional. Se precisar fazer, ela é simples de fazer. Então, você pode consultar a seção 4.1.4. Folha de aprovação é obrigatória para TCC, para trabalho de conclusão, que é monografia, ou para dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, nesses três tipos de trabalho, a folha de aprovação é obrigatória. Agora, num trabalho de uma disciplina, ela é facultativa, mas é bom perguntar para o professor se, além da capa e da folha de rosto, ele também quer uma folha de aprovação. Se ele quer uma folha de aprovação, você faz a folha de aprovação. Dedicatória não é obrigado, então é recomendado que você não faça, para não cometer algum erro. Epígrafe, agradecimento, é tudo facultativo, então é melhor não fazer. Resumo em língua vernácula. Resumo em língua vernácula significa que você vai ter que fazer um resumo em língua portuguesa, na tua língua, no teu idioma. Bacana, e o que vai nesse resumo? Eu fiz um outro vídeo explicando o que escrever no resumo. Lá vai objetivo, método, resultado e conclusões. Tá? É isso que vai no resumo. E o resumo é mesmo um resumo, tá, gente?
Depois, o que pode ir, lista de ilustrações. Se tiver muitas ilustrações, você pode fazer uma lista. Tabelas, você pode fazer uma lista se você tiver muitas tabelas. Mas esse negócio de fazer muitas tabelas também é um problema, porque muitas vezes você pode condensar muitos dados em uma tabela só. E daí você evita muitas tabelas, tá? Porque senão o resultado do teu trabalho, o capítulo de resultado vai ficar muito grande, tá? Beleza? Lista de abreviaturas, se tiver muitas abreviaturas é bom fazer, se não tiver muitas abreviaturas é melhor não fazer, tá, pessoal? Símbolos, a mesma coisa, também é facultativo, e o sumário é obrigatório. No próximo vídeo vou ensinar vocês a montar o sumário a partir da definição dos títulos do trabalho. Vou ensinar vocês um jeito simples de fazer o sumário de forma automática no Word, beleza? Esses elementos que eu citei para vocês são chamados de elementos pré-textuais. Depois nós temos os elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento do trabalho e a conclusão. O desenvolvimento do trabalho é tudo que vai entre a introdução e a conclusão. Ali no desenvolvimento você vai ter a discussão teórica, a metodologia, os resultados da tua pesquisa, certo? E a conclusão é a última parte. Lá vai aquilo que você concluiu a respeito do teu trabalho. Tá, pessoal? E esses elementos textuais são obrigatórios. Bacana? E os pós-textuais? Os pós-textuais tem alguns que são opcionais e alguns que são obrigatórios. Referências. Referências são obrigatórias. Tudo que é usado, tudo que é citado no texto, você tem que referenciar ao final. E é melhor ir fazendo as referências enquanto você vai escrevendo o teu trabalho, para não esquecer de referenciar nenhuma obra utilizada. O glossário. Glossário é opcional. Apêndices e anexos são opcionais. Índices da mesma forma. Tá bom? Mas o que é um apêndice? Apêndice é algo que você fez, que faz parte do teu trabalho. Por exemplo, se você usou uma entrevista para levantamento de dados, então você tem que ter um apêndice. Então, o apêndice, nesse caso, é o roteiro da entrevista. Se você usou um questionário, você vai ter um apêndice obrigatório, que é o questionário. Bacana, gente? Então, ele não vai ser opcional para você. Ele é opcional em alguns casos, e em alguns casos ele se torna obrigatório. Bacana, gente? Então, referências, obrigatório. Glossário, opcional. Apêndices, obrigatório se você tiver algum apêndice para colocar, caso contrário é opcional. Anexo é opcional se você não criou um para levantamento de dados ou que você tenha usado algum instrumento. E o índice é opcional. Então, nesse caso, evita-se usar índices também. Evita fazer para não termos alguma dificuldade em relação a algum erro que possa ser cometido. Tá bom, pessoal? Então era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. Espero que tudo lhes corra bem. Tá bom, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Se gostaram desse vídeo, se ele ajudou você de alguma maneira, pode compartilhar com teus amigos, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, tá? Tchau.